começar, né? Hoje é o 11º dia do desafio. Desafio Eldorado, tá? E onde estamos construindo, né, um caminho para chegarmos, né, no nosso objetivo. Não só vocês, eu também, tá? Somos movidos a objetivos, a algo que nos inspire. O cara mandou mopotão. Ai, meu Deus, vocês são muito criativos. É caixa d'água, mopotão, é muita loucura. Olha só, a gente é movido, né, a objetivos, a inspiração, ao próximo passo. Às vezes você chega naquele lugar que você buscava, talvez muitos de vocês não tenham chegado, mas eu conheci algumas pessoas que chegaram e essas pessoas às vezes passam por algumas crises mesmo, né? Elas chegam lá e refletem, falam assim, caraca, e agora, o que eu faço? E eu tava brincando, claro, né, mas... algum dos dias do desafio eu falei sobre um sonho que apareceu, é um sonho de eu ter um apartamento em Central Park, né? E aí num dia de neve, eu estar num apartamento em Central Park, escrevendo um livro, né? Tomando um vinho, né? Uma coisa dessas assim, e isso daí veio como um sonho, né? E eu comecei a ver vários vídeos em Central Park, vários vídeos assim de apartamentos em Central Park. Pô, e é meio chocante, né? Assim, os apartamentos razoáveis lá são apartamentos ali de 20 milhões de dólares e tudo mais, né? Daria uns 130 milhões de reais, né? Eu fico imaginando, né? Poxa, se eu compro um apartamento assim em Central Park e chego lá e sento e escrevo, será que eu não ia sentar ali numa penthouse, talvez, e iria olhar para cima e falar, cara... agora já conquistei tudo? Será que eu não iria pensar um negócio desse, né? E claro que isso aqui não passa de uma reflexão, né? Mas a minha vida é muito movida por reflexões. Eu penso que se de fato isso aqui fosse o objetivo final e eu não tivesse uma inspiração depois, eu provavelmente pararia de produzir. Então a gente realmente precisa muito, né, de um próximo passo. A gente precisa de algo que nos inspire, tá? Só que qual que é o ponto? A gente precisa de algo genuíno que nos inspire. Então, muitos de vocês têm coisas genuínas e muitos de vocês estão sendo manipulados e não sabem. Então, por exemplo, o que te inspira hoje? Escreve para mim aqui. A gente já está entre amigos, né? Cedinho, estamos já comendo gente, né? Já passou muita gente por aqui, os aventureiros já saíram, é o 11º dia, então só está aqui provavelmente quem acordou junto comigo quase todos os dias, inclusive final de semana, né? O que te inspira, assim? Qual que é o seu próximo passo, cara? Por que você está aqui, assim, né? E aí, nessa reflexão, nosso próximo passo, eu estava refletindo um pouco de manhã, né? Hoje eu nem postei o story de manhã, eu fiquei aqui no escritório, estava escrevendo, preparando a nossa live aqui de hoje e tal. Eu estava pensando um pouco que muitos de nós temos um próximo passo colocado na nossa cabeça, cujo passo não foi escolhido por nós, e cuja vontade é alheia e não a nossa, né? Então, para eu tentar parar de falar um pouco difícil, né? A realidade é que você está sendo manipulado, né? A burrice humana é planejada, tá? Com certeza a burrice humana é planejada, com certeza a gente tem muitas vontades colocadas na nossa cabeça e a gente tem vontades retiradas também do nosso coração, tá? Isso aqui acontece por vários motivos, tá? Então, o que eu queria começar refletindo aqui com vocês? Eu queria começar dizendo o seguinte, a burrice humana é planejada, tá? Por quê? Porque existe um interesse. Existe um interesse em que a burrice humana, ela exista, aconteça. Porque é muito mais fácil de as grandes massas serem manipuladas, tá? Isso aqui acontece em escalas menores e acontece em escalas maiores, tá? Você tem empresas, por exemplo, que muitas vezes querem matar o desejo do seu colaborador para que ele não apresente um risco e fique para sempre lá sendo explorado. Você tem países que fazem isso para que você possa ter grandes eleições acontecendo, né? E muitas vezes você tem movimentos mais globais, né? Com geralmente agendas por trás. E dito isso, tá? Eu separei aqui 5 inimigos que você tem hoje. Você tem 5 inimigos hoje, né, que de alguma forma entram na sua cabeça e te manipulam de alguma forma, tá? Então eu quero comentar com você sobre algumas dessas coisas para que
no final dessa reflexão eu possa de alguma forma te libertar e a gente possa avançar para outros temas que eu preparei para hoje, como liderança, como vendas, né, como algumas outras coisas. Algumas até que eu fiquei devendo de ontem, tá? Então, primeiro de tudo, qual que é a primeira instituição? O que mais te manipula? A história. A história, ela te manipula. Por que a história te manipula? Porque a história, ela nunca é escrita pelo perdedor. A história é escrita pelo vencedor, tá? Então você pega, por exemplo, a China, né? Quando está uma mudança de poder, né? Você vê, geralmente, quem está no poder reescrevendo o que aconteceu nos livros de história, tá? Então, quem estuda no colégio, geralmente, vai estudar a história escrita pelos vencedores, tá? Então, se alguém estava no controle, no poder, e escreveu a história de alguma forma, depois isso daqui perde o poder, o vencedor reescreve a história, tá? E hoje isso daí está sendo de uma forma, tá acontecendo de uma forma muito mais rápida, né? Onde de repente as narrativas são criadas, a história é reescrita, e aí você que não viveu aquela história acaba aprendendo sobre o que aconteceu em livros de história, né? Então, na China já mandaram queimar vários livros, vários livros, tá? Que diziam coisas opostas ao governo. Hoje você tem isso daí acontecendo de várias formas também. Você tem fatos sendo completamente transformados também, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa, obviamente, estudar sobre história, mas a gente sempre precisa se questionar. Isso daqui é o principal ponto. Se questionar, tá? Você quer um exemplo de manipulação de alguma forma? Hoje a gente vai acordar com uma das notícias mais tristes dos últimos anos no mercado financeiro. Tá? Lojas Americanas. Tá? Vocês conhecem as Lojas Americanas? Talvez muitos de vocês não saibam o que aconteceu. Eu vou explanar melhor, mas a Lojas Americanas, uma loja que provavelmente todos vocês já foram. Vocês já foram alguma vez na Lojas Americanas? A gente dormiu com uma notícia onde teve um problema contábil, digamos assim, e aí ela declarou um prejuízo de 20 bilhões. Tá? E a Lojas Americanas, se eu não me engano, a última vez que eu vi, ela valia menos de 20 bilhões. Tá? E ela acabou de declarar um prejuízo de 20 bilhões. Então ela teve um prejuízo maior do que ela vale. Não maior do que o lucro, maior do que ela vale. Tá? Então, eu não sei o que vai acontecer hoje na abertura do mercado, mas provavelmente a notícia vai ser muito triste. Lojas Americanas pode quebrar, ela pode valer à beira de zero, ela pode sofrer muito. O CEO, ele saiu do cargo ontem de CEO, tá? E eu não estou dizendo que houve má fé, pode ter tido, eu não sei ainda, o caso é muito novo. Mas o que eu quero dizer é que todos nós investidores, a gente está olhando aqui para o balanço dela, está olhando para os números dela, lucro, EBITDA, etc. E a gente está olhando para essas informações. E a gente está tomando decisões com base nessas informações. Aí, de repente, a gente dorme, acorda e descobre que aquelas informações não eram reais. Você entende isso? Então, a gente está olhando para o número, a gente está olhando para uma empresa que a gente vai no shopping, né? Você vai lá antes do shopping, compra lá umas guloseimas, compra um negocinho, leva para o cinema, né? Você vai comprar um negócio, tem lá chocolate, tem um monte de coisa. Você vê as lojas físicas, elas estão aqui, ó, na frente do seu olho. Aí você vai analisar os números de lojas americanas. Aí você vai ver lá, tem lucro, tem crescimento, tem tudo. Aí você dorme, acorda e descobre que, na verdade, ela teve um prejuízo maior do que ela vale e, na verdade, todos aqueles números não eram reais. Você fala, caraca, como assim? Hoje vai acontecer uma coisa muito grandiosa no mercado, vai ser um dos dias mais chocantes do mercado financeiro nos últimos anos. Tá? E tem fundos de investimentos, tem investidores que tinham todo o seu capital em lojas americanas. Todo o seu capital. Então eu vi uma lista de investidores grandes que tinham dinheiro em lojas americanas. Alguns tinham todo o seu capital em lojas americanas. Eu não sei o que vai acontecer hoje. Imagina, eu lembro que eu gravei com o Barsi, né? E ele passou por alguns momentos de muito estresse na vida dele. Um deles foi quando ele passou por uma crise, e aí teve um dinheiro quase que confiscado, digamos assim. E aí ele teve um infarto, cara. Teve um infarto, né? Foi infarto, se eu não me engano, né? Eu acho que foi infarto, tá? Mas assim, o mercado financeiro, quando a gente fica cego em relação a qualquer direção, a gente pode ter um impacto na nossa saúde, tá? No caso de lojas americanas, tem gente hoje que pode, cara, se suicidar, tem gente que pode ficar mal, tem gente que pode ficar sem rumo, tem gente que pode entrar numa depressão, tem gente que vai perder todo o seu dinheiro, famílias vão perder dinheiro, relacionamentos vão acabar. Isso aqui geralmente acontece quando você
passe por uma situação como essa, tá? Então, eu tenho uma história do mercado financeiro, né? A gente tem uma consultoria de investimentos chamada Portfel, que ela recebeu uma cliente, e a cliente, ela veio conversar, né, com essa consultoria para contar a história do pai dela. O pai dela foi investir 10 milhões de reais no banco, o banco fez um investimento ali, aí na hora que ele foi retirar, ele tinha perdido 3 milhões de reais por cagada do banco, o cara teve um infarto, passou 45 dias, ele morreu, tá? Então ele ficou internado 45 dias, morreu, e aí essa mulher veio pedir ajuda para esse consultor para investir o dinheiro da herança. Por quê? De novo, por causa de uma espécie de manipulação, ou seja, às vezes a manipulação não é intencional, mas ela acontece, tá? E então, por isso que eu digo, você precisa ficar atento, porque muitas vezes você está sendo manipulado pela história. Você está sendo manipulado pela história, tá? E de várias formas diferentes, tá? E é muito triste o que está acontecendo hoje. E é igual assim, por exemplo, tem gente que fica falando, Thiago, você é um cara de direita, né? Você é um cara de esquerda, etc. Cara, isso daí pouco importa. Se, por exemplo, a gente teve um governo de esquerda que ganhou, a gente vai torcer para o governo governar bem. Se o governo de direita ganhou, a gente vai torcer para o governo governar bem, né? Então, eu estou torcendo demais para a Lojas Americanas, ela, cara, de alguma forma se recuperar. Deve ter milhares de funcionários, milhares de famílias, milhares de clientes. E lembra que a gente falou ontem, acho que foi ontem, sobre não torcer para o fracasso alheio, para o insucesso e etc. Muita gente hoje vai ficar fazendo piadinha e tal, e é uma coisa muito séria o que está acontecendo. Muito séria, né, cara? Então eu torço para que todos os envolvidos possam sair dessa melhor. Vou manter vocês muito informados hoje. Terminando aqui a live, vou fazer um vídeo sobre Lojas Americanas, no detalhe, etc. Recomendo que todos vocês vejam, compartilhem e tal. Mas, qual que é a mensagem disso? Vamos tentar aprender alguma coisa. A mensagem é que você precisa tomar cuidado para não ser manipulado e você não pode acreditar em nada cegamente. Para mim só tem uma coisa que você pode acreditar cegamente, que é na palavra. Fora isso, não tem nada que você pode acreditar cegamente. Tá? Você deve acreditar, mas sabendo e tendo a expectativa de que as coisas podem não ser do jeito que você está lendo. Então, a primeira coisa é a história. Tá? Primeira coisa é a história. Nossa, tem gente que tinha Lojas Americanas aí. Perdi muito com... Ixi, Maria. Meus pêsames aí, galera. O que a gente aprende com isso, né? Assim, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Por mais conservador que esse investimento seja. Então tem gente que fala assim, vou botar todo o meu dinheiro em renda fixa porque é seguro. Puta, cara. Quem fez isso lá atrás teve seu dinheiro confiscado. Vou botar todo o meu dinheiro em Lojas Americanas, porque tem o Jorge Paulo Lema, que é sócio, a empresa é grande, tem um monte de loja física. Putz, você vai lá e descobre isso. Vou botar todo o meu dinheiro em OGX lá atrás, né? Porque olha só, qual empresa promissora, vai crescer e tal. Aí de repente, putz, você descobre um monte de coisa, né? Vou botar todo o meu dinheiro na Petrobras, uma empresa gigante, aí tem a intervenção do governo, né? Vou botar todo o meu dinheiro em, sei lá, em IRB, uma resseguradora, uma coisa super segura e tal. De repente descobre fraude no balanço. Ou seja, gente, diversifiquem seu capital. Diversifiquem seu capital. Diversifiquem seu dinheiro. Não tenha tudo no único lugar. Não tenha tudo no único lugar, tá? Jamais aloquem a consequência do trabalho de uma vida numa única coisa. Diversifiquem seu capital, diversifiquem sempre, tá? Então, dito isso, aliás, caso algum de vocês tenha Lojas Americanas, e eu não sei o que vai acontecer hoje, eu vou ter que parar para estudar melhor quando terminar a live aqui, provavelmente vocês vão perder muito dinheiro hoje, tá? Eu, graças a Deus, eu não tenho Lojas Americanas, nem os fundos que eu tenho Lojas Americanas, mas eu queria dar uma palavra de conforto para vocês, por causa do seguinte: quando eu comecei a investir, eu tinha 18 anos de idade, eu peguei o meu dinheiro e eu coloquei tudo em opções. Eu não sabia o que estava fazendo. E eu perdi meu dinheiro, eu perdi meus 5 mil reais, eu quebrei com 18 anos de idade, mais ou menos com 18 anos de idade. Quando eu quebrei, me doeu muito, doeu meu coração, doeu demais.
Mas, graças a Deus eu quebrei aos 18 anos de idade. Graças a Deus eu perdi aquele dinheiro. Graças a Deus. Por quê? Porque muitas vezes uma dor que você sofre hoje vai fazer com que você não sofra uma dor maior no futuro. Então muitas vezes algo que vai te machucar hoje vai fazer com que você não seja tão machucado lá na frente, tá? Então agradeça inclusive pelos tombos que você leva, porque às vezes a gente acha que isso daqui é a pior coisa do mundo, e se a gente tivesse a consciência do que acontecerá lá na frente, a gente agradeceria, né, pelo livramento que a gente recebeu, né, pelo aprendizado que a gente teve. Então os momentos difíceis na vida eles servem muitas vezes para isso, só que a gente não consegue entender porque a gente não compreende a complexidade cósmica das coisas. A gente não consegue compreender. Então é como o seguinte, né? Eu fiz uma reforma lá em casa e eu lembro que a minha arquiteta chegou, a Érica, ela chegou e mostrou o plano da minha casa. Falou assim, pô, olha que casa legal, né? A casa ali, eu e a Cá, a gente vendo o plano, falou, pô, que coisa linda, né? E aí depois veio lá o empreiteiro e começou a quebrar a casa inteira. E a gente ficou feliz, a gente chegava lá sorrindo, falando, caraca, olha só, quebrou tudo, tá trocando piso. E a casa inteira quebrada, né? Mas a gente tava feliz porque a gente sabia o que ia acontecer depois, ia ficar bonito, né? E a nossa vida, ela não funciona dessa forma, porque a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente não tem fé, por exemplo. Então, a gente fica extremamente desesperado no momento de dificuldade, no momento de estresse, no momento de reforma, né? E se a gente conseguisse compreender o que ia acontecer depois, como ia ficar a nossa vida depois, a gente provavelmente ia ficar muito feliz por estar passando por isso. Então, eu não estou falando para vocês ficarem felizes, estou perdendo dinheiro, não é isso. Mas quem estiver em lojas americanas, você aprenda uma lição. E saiba que muitas das coisas acontecem por motivo. Ou para te fazer aprender com o erro que você cometeu por falta de estudo e conhecimento ou excesso de ganância, tá? Ou para que você passe por algum grande aprendizado que só você vai saber, tá bom? Segunda coisa que te manipula, né? Que mantém, né, a nossa cabeça burra. A escola. A escola mantém a gente, né, num trilho. Eu estou falando que a escola é ruim? Não estou falando isso jamais. Estou falando que a gente não deve estudar? Pelo contrário. O que eu estou dizendo é que a escola tem um modelo para nos manter numa linha de produção, tá? Então, a escola não ensina, por exemplo, o que eu ensino aqui. A escola não fala sobre dinheiro, a escola não fala sobre negócios. A escola muitas vezes não fala sobre mentalidade, a escola não vai falar sobre muitas das coisas que são relevantes para você hoje. Hoje você não está preocupado, provavelmente, com muitas das coisas que você aprende em geografia, em matemática, em química, em biologia, em sei lá o que e tal, tá? Porém, você está muito preocupado com dinheiro, com relacionamentos, com propósito, com fé, né? Com negócios, com gestão, com liderança. Você está preocupado com isso, mas você não aprendeu na escola. E as coisas que mais te preocupam hoje são justamente aquelas coisas que você não aprendeu na escola. E por que será que até hoje a gente não aprende essas coisas na escola, mesmo todo mundo, mesmo existindo um consenso que a gente precisa aprender sobre dinheiro e tudo mais? Por quê? Tem muitos motivos. Um dos motivos é porque a escola ela prepara, né, tem uma linha de produção, né, que cospe funcionários medíocres. Né? A escola é uma linha de produção que cospe funcionários medíocres. Tá? E aqueles poucos que se questionam, eles saem da linha de produção. Eles saem da linha de produção, eles se questionam de fora e falam, cara, peraí, tem alguma coisa errada nessa linha de produção, eu preciso sair dessa linha de produção. Porque acho que a primeira coisa que te faz ter um resultado diferente é você se questionar e entender que o caminho que todo mundo está seguindo não é o caminho que você deveria seguir. Tá todo mundo indo para o mesmo lugar. Você não quer ir para o mesmo lugar que todo mundo. Tá? Então a escola ela cria uma linha de produção. Isso daqui é a segunda coisa. Tá? E muitas vezes o professor que está te ensinando também não é bem pago. E aí ele vai te ensinar sobre dinheiro. Como que ele vai te ensinar sobre dinheiro se ele não é bem pago, se ele não administra as finanças, se ele não aprendeu, se ele não investe? E se o mercado financeiro é tão novo no Brasil? Então realmente é complexo. Terceira coisa que te manipula, a mídia. Né? A mídia te manipula fortíssimo. Tá? Hoje, assim, é claro que eu tenho opiniões pessoais, né, sobre o que é dito nas redes sociais, governo, etc. Mas eu nunca exponho isso, não. Eu dificilmente exponho essas coisas, né? Mas eu vejo como as pessoas elas ficam bitoladas nisso, né? E se xingam, e se depredam, e se batem, e se matam, e quebram tudo, né? Então,
Pô, por exemplo, o que aconteceu agora ali em Brasília, porra, cara, assim, pô, eu acho que a galera tem que fazer manifestação mesmo, se acreditar, mas aí a galera começar a quebrar um negócio assim, entendeu? E no final das contas os caras estão quebrando um negócio que eles mesmos vão pagar com imposto. Assim, cara, é uma loucura, é tipo entrar na minha casa agora e começar a quebrar tudo, né? Porque eu fiz alguma coisa errada ou porque você discorda de mim. Então, assim, aí as pessoas começam a entrar numa coisa tão agressiva, tão maluca, assim, cara. E no final das contas, todos estão certos e todos estão errados, porque no momento que eu acredito em algo, né, os algoritmos e a mídia só falam o que eu quero ouvir. Então eu acho que todo mundo concorda comigo. E quem discorda de mim é louco. E todos os lados acham isso. Então a mídia vai te manipulando de um jeito que vai te confortando. Tá? Então, lojas americanas hoje, cara, de alguma forma manipulou muita gente. IRB manipulou muita gente. Às vezes não foi por má fé, às vezes foi. Mas muita gente foi manipulada e muita gente vai quebrar provavelmente hoje. Tá? Imagina quem estava alavancado. Cara, vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura hoje. Um dia muito triste no mercado financeiro, tá? Então a mídia também te manipula. Quarta coisa que muitas vezes te manipula, e por isso que eu disse que não necessariamente é por má fé, mas a família muitas vezes te manipula. Por quê? Porque a família, talvez seja a instituição que mais te ama. Seu pai, sua mãe, né, marido, esposa, filhos, mais te amam. Só que, o que acontece? Pelo fato de te amar tanto, vão te proteger num nível, vão te botar debaixo do braço, tá? E vão fazer com que você, pelo excesso de medo, não possa pensar diferente. Porque às vezes o risco que você tem que correr para poder sair da linha de produção é um risco de dar errado. E ninguém quer que o filho dê errado. Tá? E aí te blindam de um jeito que talvez te impeçam de crescer e você vira de novo um escravo da sociedade. Tá bom? Então assim... você precisa entender que a burrice humana é planejada. Se a burrice humana é planejada, o que a gente precisa fazer? Eu já falei algumas vezes, mas eu quero solidificar esse pensamento na sua cabeça. Tá? Tem uma coisa que você tem que ter em mente aqui. As pessoas, especialmente o povo, eles têm um pensamento de primeiro nível. Tá? Isso é que acontece por vários motivos. Acontece por cultura, acontece às vezes por falta de inteligência, acontece às vezes pela condição difícil que eles foram criados, tá? Mas o pensamento de primeiro nível te faz pensar numa única camada. Então, você olha para a caneta e você não olha para nada além da caneta, né? Você olha para uma folha de papel e ela não é nada além de uma folha de papel, né? Você olha para um carro caro e ele não é nada além de um carro caro e bonito, tá? E você olha para um negócio e ele simplesmente é um negócio que faz e vai continuar fazendo o que ele já faz. E o ponto é que, como a burrice humana é planejada, a gente precisa de alguma forma sair desse sistema que nos prepara para pensar do jeito que a gente pensa. Tá? Então qual que é o primeiro passo? Ter um pensamento de segundo nível. É você sair do pensamento de primeiro nível e ter um pensamento de segundo nível. Então lembra quando eu fiz o exercício para vocês? Da raquete da bolinha, quando eu falei do vinho, acho que foi ontem ou anteontem que eu falei do vinho. Né? Teve algum outro exercício também que eu fiz. Por que muita gente não consegue acertar a resposta? Porque essas pessoas ficam pensando de primeiro nível. Eu estava em Los Angeles no ano passado, ou no ano anterior, não lembro agora. Eu estava com o Howard Marks. Howard Marks ele gerencia 150 bilhões de dólares, tá, em patrimônio, investe há mais de 52 anos e tal. É o único cara que o Warren Buffett para ouvir. Eu falei, Howard Marks, o que é necessário para bater o mercado financeiro? E ele falou, é necessário um pensamento de segundo nível. Então, se o Howard Marks me disse que o que é necessário para bater o mercado é um pensamento de segundo nível, o que significa um pensamento de segundo nível? O pensamento de segundo nível significa você se questionar além dos outros, porque todos têm um pensamento inicial básico. No seu negócio hoje, as pessoas que trabalham com você têm um pensamento geralmente de primeiro nível. As pessoas que trabalham para você geralmente têm um pensamento de primeiro nível. Muitas vezes os seus chefes têm um pensamento de primeiro nível. Então o que vai te fazer ter um resultado diferente ou fazer algo diferente, ou seja, ter uma atitude diferente? Fazer uma pergunta diferente. Então o pensamento de segundo nível, ele tem a ver com você fazer um questionamento que ninguém faz. Então eu vou te dar um exemplo prático, tá? Eu estava num evento dia desse, eu falei, gente, a gente vai fazer um campeonato de Jockey Pô. Aí o pessoal, Jockey Pô? Eu falei, Jockey Pô. Sabe pedra, papel, tesoura? Aí tinha lá 1000 pessoas. Aí eu peguei e falei, alguém tem R$200? Aí eu peguei R$200. Aí eu falei, a dupla que
fizer mais ponto vai ganhar esses R$200. 1 minuto, valendo. Pum, passou 1 minuto. Aí uma dupla, né, que levantou a mão tinha feito algo como 250 pontos. E aí todo mundo começou a dar risada dessa turma. Começaram a dar risada. 250, olha que piadista. Outra turma falou, mentira, impossível, eles devem ter roubado, né? Teve gente que ficou assim, como eles fizeram isso? E teve gente que nem ligou, que achava impossível isso acontecer. Então olha as reações que aconteceram. Gente que deu risada, gente que duvidou, gente que não fez nada, e gente que achou que eles estavam roubando. Tá? 4 reações. Aí eu cheguei para eles e perguntei, como que vocês fizeram 250 pontos? Aí a dupla falou, óbvio, a gente sabia, né, que todo mundo ia fazer a mesma coisa, a gente combinou que a gente ia cooperar entre nós, a gente combinou de fazer um pedra, outro papel o tempo todo, e a gente fez isso muito rápido. Legal. Eles fizeram 250 pontos. Eles estão errados? Não. Mas por que eles ganharam? Porque todo mundo teve um pensamento de primeiro nível. Qual que é o pensamento de primeiro nível aqui? O pensamento de primeiro nível é, caraca, a gente precisa ir rápido, a gente precisa ganhar dos outros. A gente precisa ganhar de todo mundo. Pá, e todo mundo começou rápido, a jogar. Só que aí a galera começou a competir entre si. Eles pensaram, caramba, todo mundo vai fazer a mesma coisa. O que a gente precisa fazer então que os outros não vão fazer? Já sei, vamos competir com todo mundo, mas vamos cooperar entre nós. Vamos fazer isso? Vamos. Pum. Então eles fizeram uma pergunta diferente. E quando eles fizeram uma pergunta diferente, eles encontraram uma resposta diferente. Esse é o pensamento do segundo nível, tá? É como o carro, que eu já dei o exemplo algumas vezes, que você vê um carro na rua e aí um pensamento padrão é, que carro legal. Você vê uma Ferrari, que carro legal. O segundo grau de pensamento é, que carro legal, como que esse cara fez para comprar esse carro? Então, quando você começa a pensar no outro nível, você começa a se afastar, tá, da burrice humana planejada, tá bom? Então, isso daqui é extremamente importante, tá bom? Você não quer ser a maioria, você quer ser a minoria, tá? Você quer ser a minoria. Na verdade, sim, o seu anseio é ser aceito pela maioria. Mas no final das contas, você quer colher o resultado da minoria, tá? E se você quer colher o resultado da minoria, é óbvio, você vai ter que fugir da burrice planejada. A burrice planejada pela história, pela escola, pela mídia e pela família, tá? E obviamente você tem que saber discernir, tá? Discernir isso tudo. Dito isso, como que você faz para exercitar esse tipo de pensamento, né? Como que você faz para exercitar esse tipo de pensamento? Eu estava com um cara, que aliás, a Finclass dele é uma das melhores Finclass que tem, né? O João Braga, ele me ensinou uma vez um conceito, né? Que é o conceito de Viziate, tá? Viziate. E ele falou que o segredo dele é o Viziate. Eu falei, o que é o Viziate? Ele falou, Viziate, em inglês, significa what you see is all there is, né? What you see is all there is. Eu falei, como assim? Aí ele falou, o que você vê é tudo que é. Como assim? Como assim? Tá? É porque ele disse o seguinte, olha, eu tenho um grau de informações, então eu consigo enxergar isso daqui. Quanto mais informação eu tenho, mais eu expando o meu Viziate. Então, quanto mais informação você tem, quanto mais questionamento você tem, quanto mais pessoas ao seu redor você tem, mais você expande o seu Viziate. Quanto mais você expande o seu Viziate, maior a probabilidade de você começar a fazer questionamentos diferentes. Porque se você não entende nada sobre algo, o que você absorve é tudo que ele é. Quando você começa a entender mais sobre esse assunto, você começa a se questionar mais sobre isso. E quando você começa a se questionar mais, você começa a chegar a conclusões que ninguém mais chegou. E quando você chega a conclusões que ninguém mais chegou, você começa a ser a minoria. Porque a minoria pensa assim. A maioria pensa como a massa. E você não quer pensar como a massa, porque como você pensa vai definir o que você vai fazer. O que você vai fazer vai definir o que você vai ter e ser, no final das contas. E você não quer isso, tá? Então, você precisa entender o seguinte, existe um processo, tá? Durante essa construção mental da sociedade, você tem gente que faz parte do problema, você tem gente que faz parte da solução, tá? A maioria das pessoas, elas querem fazer parte do problema. Você não quer fazer parte do problema, entenda isso. Mas todo mundo quer fazer parte do problema. Por quê? Porque a gente quer se sentir aceito e querido. Então eu estou numa empresa, por exemplo, tá?
Vamos dar um exemplo de uma empresa. Eu estou numa empresa e aí tá rolando uma coisa que está deixando todo mundo triste, todo mundo chateado. Por exemplo, sei lá, trocou o plano de saúde da empresa. Aí tá todo mundo triste. Ah, que absurdo, trocou o plano de saúde, trocou não sei o que lá e tal. Legal. Aí o que todo mundo pensa? Todo mundo se junta para falar mal do chefe ou do sócio, ou seja lá o que for. Não é? Então esse aqui é o problema. Você pega na sala de aula, quando a professora faz um negócio diferente, geralmente gera um motim. Se a professora briga com o aluno, geralmente as pessoas ficam do lado do aluno. Por quê? Todo mundo quer ficar do lado dos mais fracos, dos mais vulneráveis. Geralmente é isso. E aí, você faz parte do problema. Não é que isso esteja errado, mas, mesmo que esteja certo, muitas vezes todo mundo quer fazer parte do problema. Então, na empresa, na sociedade, a gente geralmente quer fazer parte daquele que xinga, daquele que se une, daquele que faz isso. Você não quer fazer parte do problema. Você quer fazer parte da solução. Você quer fazer parte da solução. Então, ou você faz parte do problema, ou você faz parte da solução. Tem gente que vai reclamar, tem gente que vai procurar a solução. Né? Tem gente que vai reclamar de um problema, tem gente que vai buscar a solução. Então, as pessoas adoram chegar para mim com o problema. As pessoas chegam assim, Thiago, você não sabe, deu ruim, deu não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Legal. E a solução, cara? As pessoas jogam para mim o problema, para ir atrás da solução o tempo todo. Me jogo aqui, tá? E de repente eu preciso resolver. Quando você faz parte do problema, você vai colher os frutos de quem faz parte do problema. Você é a cultura do vitimismo. Você é a cultura de expor seus problemas, de cuspir cocô pela boca. Né? Você precisa entender que você precisa fazer parte da solução, não do problema. Então, quando você faz parte da solução ao invés do problema, você ganha potencial competitivo. Por quê? Porque, se você quer fazer parte da solução, você vai ter muito mais dificuldade. Você vai enfrentar muito mais gente, você vai ter que pensar mais, porque você vai ter que chegar num grau de segundo nível de pensamento, terceiro nível de pensamento. E você vai ter que se esforçar mais e vai doer mais. Por quê? Porque você não vai estar junto dos outros, você vai estar junto com uma minoria e vai ser mais difícil. E aí, quando você fizer parte da solução, você vai ter mais potencial competitivo, porque você vai agregar valor. Quando você agrega valor, você está ajudando. E aí você vai atrair a minoria que quer pessoas focadas em ajudar. Não aquelas pessoas que estão preocupadas em cuspir o problema e apontar os defeitos. Quando você ganha potencial competitivo, você ganha mais dinheiro. Ponto. Só que qual que é o ponto? Você faz parte agora da minoria, então você já não é mais tão aceito pela sociedade. Então você vai ter que escolher se quer fazer parte da minoria ou parte da maioria. Parte da maioria geralmente pensa no problema. Parte da minoria geralmente pensa na solução. Claro que existem as exceções. Quando você faz parte da solução, geralmente você agrega mais valor, ganha mais dinheiro, mas também é menos aceito pelo público em geral. Então geralmente você vai ver uma pessoa crescendo muito numa organização, não querida, geralmente pela base, mas ganhando mais dinheiro, fazendo a empresa também ganhar mais dinheiro, querida pelos líderes e muitas vezes não tão querida pelos pares, que muitas vezes são invejosos. Tá? E não sempre, é claro, porque sempre tem as exceções. Tá? Mas de uma forma geral, geralmente é assim que funciona. Tá? A Flávia falou contribuir ou contaminar. Né? Eu acho que você deve contaminar as pessoas de uma forma positiva, né? Eu não sei qual é a etimologia da palavra contribuição, né? Mas eu acredito que a contribuição, a contaminação, mas eu acredito que a contaminação tem a ver com, de alguma forma, você contaminar o outro com alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser positiva, inclusive, né? Então, se você contaminar a pessoa com algo bom, né? Essa pessoa ela tende, de alguma forma, a retribuir, né, através do gatilho da reciprocidade. O ponto é que essa pessoa que vai retribuir, ela pode ou não ter uma capacidade de retribuição relevante para você. Né? Então, pense o seguinte, eu sempre valorizo as pessoas que têm muito dinheiro e estão dispostas a ajudar os outros. Tá? Por quê? Porque as pessoas que estão dispostas a ajudar os outros e têm muito dinheiro, elas estão fazendo isso mesmo sabendo que o outro provavelmente não vai conseguir contribuir à altura de volta. Tá? Porque, financeiramente falando, qualquer capital de uma pessoa que está endividada vai ser pouco, perto de um bilionário. Então, assim, a gente tem que valorizar as pessoas que estão dispostas a passar conhecimento e já não precisariam mais, né, de dinheiro para continuar trabalhando.
tá? Mas enfim, já que vocês estão falando aqui, ó, contaminar é ruim, contagiar é bom, então contagiar. O que importa é a gente pegar o conceito aqui, tá? Eu separei, gente, 5 coisas que eu acho que são instruções aqui pro seu dia, né, pra sua semana, pra sua vida, sobre branding pessoal, tá? Porque veja, se a gente está falando sobre, né, pensamento de segundo nível, sobre visiate, sobre a gente fugir, né, dessa manipulação que acontece, sobre a gente contribuir, fazer parte da solução e não do problema, porque isso aqui traz potencial competitivo e te faz, obviamente, também ter e colher um prêmio maior financeiro. Eu trouxe 5 coisas que vão te ajudar nisso, para que você trabalhe seu branding pessoal, de alguma forma. O que é o seu branding pessoal? Tá? O branding pessoal, ele é o como você é visto, né? É o como você é visto pelos outros. Não necessariamente é o que você é, mas é claro que se você é visto pelos outros de uma forma muito próxima da qual você é ou você se enxerga, isso daqui vai te facilitar, porque não vai ter incongruência, inconvergência no médio e no longo prazo. Tá? Dito isso, acho que tem 5 coisas que eu sigo há muitos anos já, um pouco por causa da minha postura na internet, e eu acho que isso aqui também é factível para vocês no dia a dia no trabalho. Tá? Então, primeiro de tudo, tá? Nunca coloque o seu ego na frente da sua marca, tá? Nunca coloque o ego na frente da sua marca. Então, imagine que você tem uma postura hoje. Você é uma marca, tá? Você é uma marca, as pessoas te veem como uma marca. A Ká falou muito bem, ó, pensamento de segundo nível é refletir, questionar e refletir. É isso, tá? Em algum momento você precisa agir também, tá? Então, o branding pessoal ele é muito importante porque você é uma marca, as pessoas te veem de alguma forma, tá? Então, se eu falar Nike na sua cabeça, vem alguma coisa. Se eu falar lojas americanas na sua cabeça agora, vem alguma coisa, tá? Então, existe uma marca, você é uma marca. Quando eu falo o seu nome, eu tenho que Andrés Antunes. Andrés Antunes. Putz, a Andrés Antunes é vista de algum jeito na empresa dela. Ó, tem aqui olha que legal, o Ravi. E aí, Ravi? O Ravi é visto de uma forma, né? Se você entrar no Instagram do Ravi, você vai ver ele lá, com muita sabedoria, rabino e tal, né? O cara é incrível. Então ele é uma marca, tá? Todos somos uma marca, todos temos uma reputação. Ela pode ser incrível, pode ser péssima, todos nós somos uma marca. Qual que é o problema? Uma coisa que você tem que levar para sua vida é um princípio onde você não deve colocar o seu ego acima da sua marca. No momento que você coloca o seu ego acima da sua marca, você está colocando um anseio pessoal que provavelmente não vai te fazer tomar decisões sábias. Vai te fazer tomar decisões que vão colocar em xeque o que você representa para as pessoas. E se você coloca o ego acima dos princípios que regem a sua marca, você aos poucos vai perdendo credibilidade. Tá? Por quê? Porque as pessoas elas param de te levar a sério. Então, primeiro de tudo, não coloque o seu ego acima da sua marca. Leva isso para a sua vida. Não é simples, mas eu tento aplicar isso já há 7 anos. Tá? E tenho, em sua maior parte, conseguido. Pelo fato de eu ser humano, às vezes eu erro, né? Mas é importante você saber o que você deve fazer, acima, inclusive, do que você gostaria de fazer. Tá? Segundo ponto, cuidado com as palavras, cara. Cuidado com as palavras. Nossa, cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. As palavras elas podem machucar as outras pessoas, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu parei de fazer. Eu parei de falar palavrão, né? Às vezes eu solto um ou outro meio sem querer e tal, mas eu parei de falar palavrão. Por quê? Para mim, às vezes falar um palavrão ele acaba sendo uma válvula de escape emocional para mim. Para algumas pessoas isso daqui choca, né? Então quando eu vou falar com alguém eu sempre fui muito direto. Eu sempre machuquei muitas pessoas com as minhas palavras. Eu tento tomar cuidado com as minhas palavras. Por quê? Porque as palavras machucam e às vezes as pessoas não vão te falar que elas foram machucadas. Mas através dos atos delas, elas vão deixar de te ajudar ou vão te prejudicar em algum momento. Então para que você vai correr o risco de fazer isso? Então cuidado com as palavras. Sempre cuidado, muito cuidado com as suas palavras, tá? Em terceiro lugar, quanto maior o tamanho, maior a sua queda, né? Então, quanto mais a sua marca ela é desenvolvida, mais você tem a perder. Por isso, você precisa redobrar, triplicar a sua atenção com os seus princípios e nunca colocar o ego na frente. Porque quando você pode ter um monte de gente que tá... Eu não sei como tá o Big Brother. Tem umas pessoas do Big Brother que estão numa casa de vidro, não tem? E acho que vai entrar uma ou algumas dessas pessoas, né? Aí começar a descobrir um monte de coisa do passado, né, dessas pessoas aí. É sempre assim, né? O passado de todo mundo tem problemas. Não tem nenhum choque nisso. Só que no momento que elas eram anônimas,
né? Não tinha nenhuma importância isso. No momento que elas foram submetidas à prova para ver se elas conseguiriam crescer, começaram a puxar o passado delas. Então veja que quanto maior você fica, tá? Quanto maior você fica, mais forças contrárias vão existir. Então quanto mais você cresce, mais a sua atenção deve ser redobrada. Menos você pode errar. Por mais que na realidade sejamos humanos, tá? Na realidade as pessoas demandam a perfeição. E no momento que você erra pouco, um erro pequeno para alguém muito grande é um erro gigante, descomunal, para quem não é nada, né? Porque as pessoas que não vivem a sua própria história, elas o que mais querem é criticar a história dos outros. É muito fácil você julgar os outros ali, né, da plateia, enquanto os outros estão ali no centro guerreando, e você está lá dando risada, torcendo, cuspindo, jogando tomate. É normal isso daí, é normal, tá? Então, como essa é uma realidade do mundo e o mundo não é justo, né? O mundo é injusto, né? Ele é claramente injusto. Então eu estava lendo a história de Jó e, cara, eu descobri que o mundo é injusto, ponto. Tem uma história, né? Assim, eu não vou entrar na história completa, mas Jó foi um cara que ele perdeu tudo. Ele perdeu absolutamente tudo, tá? Só que ele não perdeu tudo por culpa dele. Ele perdeu tudo porque é por causa de uma circunstância externa, tá? Aí os amigos dele vieram de fora, ficaram 7 dias junto com ele. E os amigos dele ficaram falando assim, cara, você deve ter feito alguma coisa errada. Você deve ter cometido algum pecado, porque Deus está te castigando muito. E aí, ele não tinha feito nada errado. Ele não tinha feito nada errado. Então, no final das contas, os amigos dele estavam criticando ele e os amigos dele estavam errados. Ele também estava errado, porque ele também estava achando que, de alguma forma, poxa, eu devo ter feito mesmo alguma besteira. Tá? E no final das contas, ele não fez nenhuma besteira, ele se ferrou naquele momento, os amigos estavam apoiando ele, estavam errados na opinião e ele também. Então, no final das contas, nesse momento a gente descobre que o mundo é injusto. Por quê? Porque, cara, ele não tinha feito uma besteira para sofrer daquele jeito. Tá? Os amigos dele também não tinham culpa, né, de estar acreditando que ele tinha feito uma besteira, e muito menos ele. Então, o mundo ele tem momentos de injustiça, de fato. A nossa justiça humana é diferente da justiça que rege o mundo. O que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é errado, é sempre, enfim, particular, tá? Quarto ponto, a consistência, tá? Consistência is king, né? O que eu quero dizer com isso? Consistência is king. Eu estou dizendo isso porque se você quer construir uma marca pessoal, por exemplo, eu sou um leitor de livro, eu quero mostrar para as pessoas que eu leio livros. Não adianta eu pegar, vir com um livro um dia e falar sobre isso, tá? Não adianta eu chegar e fazer isso, né? Olha aqui, eu tô lendo um livro. Não, eu preciso ler livro todo dia, ou toda semana, ou todo mês, durante muito tempo. Quer ver um exemplo de consistência? Falei, vou jogar tênis, vou ganhar um campeonato de tênis esse ano. Cara, se eu não postar que eu tô jogando tênis, se eu não jogar torneios, se eu não treinar, a minha falta de consistência vai, de alguma coisa, de alguma forma, né, fazer com que as pessoas não me vejam como um cara que joga tênis, como um tenista. Tá? Então a consistência ela vai ser importante para você martelar na cabeça das pessoas a marca pessoal que você quer construir. Tá? E por último, branding é a longo prazo. As pessoas elas querem da noite para o dia serem vistas de uma forma, e não vão. As pessoas da noite para o dia querem construir um negócio, não vão. As pessoas da noite para o dia querem ter um corpo bonito, não vão. As pessoas da noite para o dia querem ficar mais sábias, não vão. Tá? Então você precisa de consistência. Tá? Consistência. Galera, eu preparei, cara, tanta coisa hoje. Eu falei, acho que 20% do que eu preparei. 20% do que eu preparei. Acho que muito por causa do que aconteceu com lojas americanas. Hoje eu quis dar uma ênfase nisso, tá? Hoje vai ser um dia triste no mercado financeiro, pelo que aconteceu com lojas americanas, né? Que anunciou ontem um prejuízo de 20 bilhões de reais, que é mais do que a própria companhia vale. Não sei o que vai acontecer hoje. Terminando aqui a live, já vou sentar com o meu time, a gente vai estudar o que está acontecendo. Eu vou fazer um vídeo, vou postar no YouTube em breve. E assim que eu postar, recomendo que vocês assistam. Mas independente do que aconteça hoje, entendam que toda dor que a gente sente, né, tudo que a gente passa que é difícil, que é ruim, a gente passa por algum motivo. Geralmente por algum aprendizado ou para livrar a gente de um prejuízo maior no futuro,
tá? E a gente passar por uma dificuldade de não aprender nada, isso daqui é burrice, é ignorância. Aprenda com o que está acontecendo. Esteja você dentro, ou seja, você tem ações nas lojas americanas, ou você não tem ações nas lojas americanas. Aprenda com o erro alheio, porque isso aqui é mais sábio ainda. Se você aprender com o erro alheio, você vai poder crescer demais. Graças a Deus eu não tenho ações nas lojas americanas, mas eu poderia ter. Quem iria prever que isso ia acontecer com as lojas americanas? Não tem como. Realmente não tem como. Isso aqui só, de novo, mostra para a gente o quê? Que a Arca é a melhor forma de investir. Diversificar seu capital em 4 classes de ativos. E dentro dessas classes de ativos, ter outros ativos. É a melhor forma de investir. Por isso, não deixem de diversificar o capital, igual eu venho ensinando aqui ao longo dos últimos dias, ao longo dos últimos anos. Diversifiquem seu capital, não coloquem tudo no único lugar, por mais seguro que isso possa parecer. Você vai se arrepender mais cedo ou mais tarde. Tá bom? Galera, vou agora postar uma frase do dia no feed, tá bom? Aí é loucura, Dani. Vou postar a frase do dia um pouquinho depois hoje. E aí eu vou pedir para todo mundo, quando ver a frase, curtir, dar um suquinho e marcar alguém que deveria ter participado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. E amanhã é o nosso último dia. Estejam aqui. Tá? Aliás, vejam meus stories hoje, que amanhã vai ser um pouco diferente. Talvez até a gente tenha que mudar o horário. Tá? Eu tô indo para os Estados Unidos hoje. Mas eu aviso vocês nos stories, tá bom? Então fiquem espertos antes de dormir, vejam os stories para garantirem, né, sobre o horário que a gente vai conversar amanhã para finalizar tudo isso, tá bom? Grande abraço para vocês todos. Tamo junto. E é isso aí. Tchau.